Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Estação IFB. Esse é o podcast oficial do Instituto Federal de Brasília e hoje a gente vai falar sobre assédio no programa que a gente intitulou carinhosamente de Integritude, onde a gente vai falar sobre integridade com atitude. Eu sou Haline, ouvidora e presidente da Unidade de Gestão da Integridade do IFB. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais, a Paula Dutra e o Daniel Catelli. A Paula é professora do Instituto Federal do Campus Brasília, também é coordenadora de Políticas Inclusivas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e também é membro do Núcleo de Diversidade e Gênero do Campus Brasília, do IFB. E o doutor Daniel Catelli é procurador-chefe junto ao IFB e ele nos assessora aqui juridicamente. Bom, Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Diz um pouquinho sobre a sua trajetória no IFB e também a sua expectativa para hoje. Obrigada, Haline. Muito bom estar aqui hoje, inaugurando esse podcast, que é um espaço de formação muito importante que a gente está abrindo para falar de pautas que são essenciais para a nossa atuação dentro do Instituto Federal, enquanto docente, enquanto servidores. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, ondulados, e estou usando uma blusa verde. Bom, como você falou, Aline, atualmente eu estou na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na coordenação de políticas inclusivas, acompanhando justamente o momento de institucionalização de todos os núcleos, de gênero e diversidade e os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas do IFB. Então, no momento, a gente não tem ainda esses núcleos, que são núcleos de acolhimento, de consulta também, pode ter essa função consultiva, para apoiar tanto os servidores, quanto os gestores, quanto os estudantes, em tudo que for preciso relacionado a essas pautas de gênero, de raça e de diversidade. Então, no momento, a gente tem no GEDS, que é como a gente carinhosamente chama os núcleos de gênero e diversidade sexual, no Campus Brasília, em Ceilândia, no Recanto, em Taguatinga. Mas a gente espera que até o final desse ano a gente já consiga ter nos 10 campi. Essa é a nossa meta, estamos trabalhando para isso. Obrigada, Paula. Doutor Daniel, e conta um pouquinho para nós da sua trajetória, como chegou aqui no IFB e a sua expectativa. Não esquece também de fazer a sua audiodescrição. Muito obrigado, Haline, muito obrigado, Paula. Agradecer o IFB por estar participando hoje desse tema, desse debate muito importante, um assunto que a gente vai discutir aqui. Eu sou procurador federal, estou aqui no IFB desde agosto do ano passado, mas eu já tenho bastante tempo de serviço público, já trabalhei em mais de 13 órgãos públicos, vários ministérios, autarquias, então estou muito feliz por estar trabalhando hoje numa instituição de ensino, porque a gente vê se concretizando as políticas, a gente vê as coisas acontecendo e a gente transformando o futuro. Eu estou aqui para assessorar vocês. Eu sou um homem branco, cabelo castanho claro, estou vestindo um terno azul, uma camisa branca. Então, muito obrigado, Haline, muito obrigado, Paula. Eu vou fazer também a minha audiodescrição. Eu tenho 1,60 m, tenho a pele branca, cabelos pretos, escuros e cacheados. Estou usando hoje uma roupa azul com flores brancas e alaranjadas e um colar marrom com bolinhas e tricô. Bom, como o assunto hoje é assédio e combate ao assédio, eu vou perguntar para o doutor Daniel o que é assédio. Já que a gente quer combater, vamos tentar entender o que é. É importantíssimo a gente tratar isso e abordar de uma forma bastante clara para toda a comunidade, não só para os servidores, também para os alunos, mas para toda a comunidade que está nos escutando. O assédio ele pode ser de vários tipos. O assédio pode ser um assédio moral e pode ser um assédio sexual, que é muito comum e é um assédio muito grave. A grande distinção entre o assédio moral e o assédio sexual, como o próprio conceito diz, é o elemento de importunação sexual
no assédio, que é esse assédio de caráter sexual, porque ele, em geral, o agressor, ele procura obter uma vantagem sexual se valendo da sua posição. Em geral, é uma posição ou de hierarquia superior, ou também é uma posição de alguma ascendência que ele tem em relação à vítima. Então, esse é, vamos dizer assim, a nota distintiva, principal do assédio sexual. O assédio moral, na verdade, o assédio sexual é uma espécie do assédio moral. O assédio moral ele é mais amplo, só que o assédio sexual é uma espécie específica e traz consequências mais severas, consequências mais graves. O assédio moral é uma forma que, por meio de insultos, gestos, que você pode, que o agressor utiliza para tentar inferiorizar, humilhar a vítima em várias situações. É muito comum no ambiente de trabalho. Essa é a nota, vamos dizer, distintiva. O assédio sexual, ele inclusive, além de configurar uma infração funcional, ou seja, que pode sujeitar o servidor público, no caso, um professor, qualquer servidor que atua aqui num órgão federal, estadual, municipal, pode sujeitar a um processo disciplinar, mas ele também pode configurar crime. Então, é algo que tem uma gravidade muito maior em relação ao assédio moral, que também é uma conduta grave. Todas as formas de assédio, seja moral, seja sexual, elas podem sujeitar o infrator a, inclusive, reparação civil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A vítima ela pode ajuizar uma ação contra o infrator, contra a pessoa que pratica, o agressor, né, que pratica essa ação. Então, são situações graves, são situações que hoje elas estão reguladas, inclusive, em lei, principalmente o assédio sexual, assédio moral um pouco mais, a gente precisa de um grau de interpretação um pouco maior, mas realmente a distinção principal é que no assédio sexual, o agressor ele procura se valer da posição dele para obter um favor sexual da vítima. Nem sempre, isso é importante colocar, nem sempre o assédio ele vai conseguir obter esse favor e isso já vai estar consumado o assédio. Então, a gente depois, mais adiante, pode falar de alguns exemplos, de algumas condutas que são, assim, evidentes que caracterizam isso. Então, depois também acredito que a professora Paula vai falar um pouco a respeito desse tipo de comportamento e a gente pode fazer um bate-papo e trazer uns exemplos principais aqui para quem está assistindo entender o que é o assédio sexual. Muito obrigada. É importante a gente entender isso e o final da sua fala deixou claro que não há necessidade de consumação da tentativa. A tentativa já é a violência, né? Muito bom saber disso. E a gente está fazendo esse episódio para ser lançado justamente na Semana Escolar de Combate à Violência contra as Mulheres, no que vai ocorrer em 2023, entre os dias 27 e 31 de março. E as mulheres são, infelizmente, a maior parte das vítimas desse tipo de violência. Então, professora Paula, você pode trazer para nós alguns exemplos assim, de que tipo de atitudes são consideradas assédio, que tipo de comportamentos podem acontecer ou como a nossa comunidade pode evitar que isso ocorra na nossa escola, né? Que envolve a convivência de professores, técnicos administrativos, colaboradores, estudantes, a própria comunidade externa que participa dos nossos eventos. Então, pode acontecer situações de assédio. Traz para nós esses exemplos. Perfeito, Haline. É importante a gente ter essa consciência, né, que as mulheres são as maiores vítimas, mas que também não impede que aconteça, né, com os homens, né, e o assédio pode acontecer independente do gênero, da identidade sexual, e isso tem que ficar claro. Mas é fato, sim, tanto que a gente está trazendo essa discussão justamente para marcar também essa semana que o IFB está destacando para combater a violência contra a mulher e trazer essas discussões, né, porque a gente acredita na educação, a educação transforma as condutas, né? Enquanto instituição de ensino, a gente está comprometido com isso, né? Fazer os nossos alunos refletirem, a nossa comunidade, para a gente levar isso também para fora do IFB,
né? Nossos alunos, muitas vezes, levam também o que eles aprendem aqui, e assim a gente vai mudando aos pouquinhos uma realidade que a gente quer transformar. O que seria uma situação de assédio, né? Por exemplo, numa relação professor-aluno, um professor que tem um comportamento inadequado, mandando mensagens privadas para um aluno na rede social, por exemplo, com um conteúdo que não é pertinente com o ensino, né? Trazendo conteúdo de conotação sexual, pedindo fotos íntimas. Isso é uma situação de assédio. Em troca de alguma nota, por exemplo, ou um colega de trabalho que, ao cumprimentar uma colega, tem um comportamento inadequado com o toque, com o abraço, às vezes uma coisa que passa do limite da cordialidade profissional que a gente precisa manter, né? Que é salutar, não é que a gente não possa mais se cumprimentar, nem ser afetuoso com os nossos colegas para criar esse ambiente agradável e harmônico, mas também tem limites que a gente precisa respeitar. E, às vezes, isso não fica tão claro para as pessoas, né? Então, muitas vezes, eu vejo mulheres se questionando, será que isso era assédio mesmo? Será que foi? Sou eu que estou imaginando. Então, as mulheres tendem muito a se questionar, né, se isso é assédio. E, às vezes, você conversa com mais de uma e aí percebe que todas passaram pela mesma situação. Então, é uma conduta que precisa ser evitada, né? E aí, a conscientização dos homens também, né, do tipo, não vou ficar sozinho como estudante numa sala de aula, tanto para um homem quanto para um professor ou um servidor. Não fique sozinho como uma estudante em sala, né? Então, evita essa proximidade, essa demonstração de afeto por meio de toque, de abraço, de beijo, né? Lembrando sempre que somos os adultos das relações, principalmente quando estamos lidando com adolescentes, né? E aí o Daniel pode falar melhor que a pena e os problemas são imensamente maiores quando a gente tem um assédio contra o menor de idade. Então, lembrar do nosso papel, né, sabendo que nós somos os adultos e que somos, né, às vezes, quando a gente está lidando com adolescente, eu falo da minha experiência em sala, eles estão nessa fase, né, de muita efusão, são muito carinhosos, são muito afetuosos, muita energia, mas nós temos que nos lembrar do nosso papel, né, e lembrar que a nossa posição é uma posição hierárquica, né. Então, isso vale para não só para quando a gente está dando aula para adolescentes, mas para adultos também, né? E aí o Daniel vai mostrar que isso aí já está desproporcional, né? Então temos que ter muito cuidado com essa relação, né? E posição de hierarquia é posição de poder, né? Exato. Então a gente discute muito sobre o nosso público aqui, temos adolescentes, mas também temos muito adultos. Uhum. E os intermediários, né? Jovens adultos, jovens ainda não adultos, e aí até relações interpessoais entre nossos estudantes e nossos profissionais de todas as espécies. Tem aquela questão do consentimento ou não, né? Uhum. Mas há uma relação de poder na sala de aula que o consentimento fica um pouco evasivo, né? Fica um pouco suspeito. Então, na verdade, a gente quer evitar que até haja medo. Então, a nossa conduta tem que mudar. Enfim, sobre o acolhimento. A gente aqui no IFB tem como acolher pessoas que sofrem esse tipo de violência? Porque, assim, sofrer assédio é ruim do início para sempre. Não é do início ao fim, porque não tem fim, fica na memória, né? Uhum. Tem acolhimento aqui no IFB? Tem sim. E aí eu destaco o papel dos núcleos de gênero e diversidade, né, que estão aí para justamente ser esse ponto de acolhimento. Não só de orientação, quanto professores que às vezes não sabem como lidar em alguma situação, como para fazer formações, como a gente realiza, várias atividades que promovam essas reflexões, né, mas também de acolher. Então, se alguém sofreu algum assédio e quer conversar, quer pedir uma orientação, não sabe o que fazer, o núcleo é um ponto, sim, de acolhimento e de apoio dentro do campus, né? E para os campos que ainda não temos, onde não tem ainda o núcleo instituído, né? Como eu falei, a gente está nesse processo de ter em todos os campi. A coordenação de políticas inclusivas pode ser esse ponto de apoio também, né? Que fica na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na reitoria do IFB. Isso. Muito bom. Bom, a gente também tem, na estrutura do IFB, a ouvidoria, que é o nosso canal formal e centralizado de acolhimento de denúncias. Denúncias de todos os tipos, não só de assédio
nem só de assédio sexual ou assédio moral. A ouvidoria do IFB ela pode ser acessada pela plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, que é chamada de Fala BR. E quando a ouvidoria recebe qualquer denúncia, a gente faz o início do tratamento. Então, a leitura atenta, já com esse sentimento de acolhimento, né, para as vítimas, e o encaminhamento o mais breve possível para as unidades de apuração mais adequadas aqui dentro do IFB. Então, assim, a ouvidoria e essas unidades de apuração são responsáveis por proteger a identidade dos denunciantes. Então, é uma coisa que a gente reforça para a nossa comunidade, pode confiar, porque a gente só entrega a identidade do denunciante. Muitas vezes nem temos acesso, porque a plataforma Fala BR, que é desenvolvida pela Controladoria Geral da União, ela foi feita já para que algumas ouvidorias nem tenham acesso, se a pessoa que denuncia clicar nessa opção de anônimo, anônimo mesmo. Mas, quando a gente tem acesso a essa identidade, a gente só entrega ela via medida judicial, né? Ou quando essas unidades de apuração necessitam e formalizam. Enfim, a gente tem esse cuidado com a identidade do denunciante, que eu acho que é a maior preocupação que impede as pessoas de acessarem esses canais, né? Acho que a gente falou bastante de denúncia, mas o que a gente quer mesmo é mudar as atitudes da nossa sociedade toda, e a sociedade toda está aqui dentro do IFB também, né? Doutor Daniel, você pode falar para nós o que acontece com quem comete assédio? Porque tem todos esses canais dentro do IFB, de acolhimento, de denúncias, e as consequências, quais são? Excelente pergunta. O servidor que recebe, o servidor público em geral, quando ele toma conhecimento de uma notícia de uma infração, no caso do assédio, pode ser moral ou sexual, agora a gente está tratando principalmente aqui por conta desse programa do assédio sexual, que realmente vitima muitas mulheres, né? O servidor público tem um dever legal de apurar essa situação. Então, como você bem colocou, por meio desse canal, quando a nossa ouvidoria receber, ela vai dar o direcionamento para os órgãos competentes aqui dentro do IFB, para que eles façam as devidas apurações. O servidor, eventualmente, se for um servidor que pratica esse ato, ele pode receber uma série de punições. Se se tratar, por exemplo, de um caso de assédio moral, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar e ele pode receber algumas sanções, que vão desde a advertência, por exemplo, uma suspensão. Suspensão, além de ficar afastado do trabalho, ele vai perder remuneração, sem prejuízo de a vítima acioná-lo na justiça comum para obter uma indenização. Já no caso do assédio sexual, é uma situação onde ela gera demissão do serviço público. A demissão sem prejuízo, inclusive, da ação penal e das ações cíveis de indenização e de reparação. Então, o crime, isso pode configurar crime, o assédio sexual. Ele pode configurar crime. É uma conduta realmente grave. Ela está hoje tipificada lá no Código Penal. E é interessante um ponto que vocês colocaram sobre a questão da hierarquia ou ascendência. Tentou-se discutir na Justiça, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, essa questão da hierarquia. Muitos tentaram levantar a questão de que o assédio ele aconteceria apenas numa relação hierárquica de trabalho, tentando, por exemplo, colocar que a relação professor-aluno não haveria o crime de assédio sexual, mas isso já foi decidido, está pacificado, que existe crime sim em relação, por exemplo, não só entre colegas, uma relação hierárquica, mas uma relação entre professor-aluno, que existe uma ascendência do professor em relação ao aluno, que pode sancionar o aluno com uma nota baixa, pode colocar uma falta, pode fazer uma repreensão em sala de aula. Então, essas questões podem sim gerar ações disciplinares no âmbito interno, cíveis e criminais. Tanto a questão do assédio moral como a questão do assédio sexual. É importante referir também
que o assédio pode partir, inclusive, de um aluno em relação, por exemplo, a uma professora. Isso também pode receber a devida punição. Então, basta que não existe a questão própria, tipicamente, da hierarquia, uma relação de emprego, onde muito se começou a discutir esse assunto, foi importante na época, mas a gente evoluiu e conseguiu estender essa proteção para outros âmbitos também. Então, pode acontecer uma situação de um assédio em relação de um aluno em relação a um professor, pode gerar, talvez não, se não, às vezes uma questão pode, dependendo da situação, pode gerar uma questão criminal, às vezes uma importunação, às vezes alguma conduta agressiva, e pode gerar uma sanção disciplinar para o aluno, no caso da nossa instituição aqui. Então, são condutas graves, parta de onde partir, vai haver a devida apuração. É dever do servidor público apurar. E é nossa responsabilidade respeitar as normas e as pessoas. Exato. Né? E existe, professora Paula, uma rede, dicas de lugares onde a gente pode encontrar mais informações sobre situações de assédio, combate ao assédio, outras organizações que fazem esse trabalho de orientação? Perfeito, Aline. A gente tem a Rede de Proteção às Mulheres do Distrito Federal e Entorno, né, que tem, vocês podem acessar para encontrar informações de acolhimento também, né, atendimento psicológico, enfim, e vários outros recursos, assim como cartilhas disponíveis, por exemplo, no TJDF e o Núcleo Judiciário da Mulher, que também tem muito material interessante, como questionários para a gente saber se é uma situação de assédio ou não, se você está com dúvida, né, e onde procurar ajuda e com quem falar. Então, tem isso, e os núcleos também vão ter esse material à disposição aí para compartilhar e poder orientar até nesse tipo de informação, onde eu encontro mais informações sobre isso. Muito bom. Então, temos muita coisa aqui dentro, temos muita coisa espalhada aí fora, e a nossa ideia é continuar essa luta de combate às violências, de combate à violência contra a mulher em especial, não só nessas datas, né, que a gente move mais, todo mundo move mais, mas diariamente no cotidiano da nossa escola. Bom, eu espero que esse episódio seja só o primeiro de muitos, onde a gente possa falar com mais detalhes sobre todas essas coisas, sobre a nossa cultura de integridade, que é o que a gente quer fortalecer aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar um espacinho para vocês se despedirem, então, professora Paula, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que é bem importante, e parabenizar por essa iniciativa, que é muito bacana da gente conseguir alcançar, levar essas informações para mais estudantes, também para a comunidade, né? Conta comigo sempre. Vamos contar. Doutor Daniel. Muito obrigado aqui pela oportunidade de tratar desse assunto fundamental, e a gente sempre tenta esclarecer para que as pessoas tenham o máximo de informação possível para que elas possam atuar, buscar os seus direitos, esclarecer e também formar uma rede passando essas informações. Então, acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Bom, então, nós agradecemos muito a presença de vocês. Para quem nos acompanha, tanto pela TV IFB, quanto pelas plataformas de áudio desse nosso podcast institucional Estação IFB, a gente convida a todos para acompanharem a campanha de integridade do IFB, que foi lançada um tempo atrás, que nós chamamos de Ser Íntegro onde nós reunimos alguns valores que a gente quer fortalecer dentro da nossa organização, dentro da nossa escola. Então, são muitas palavras que têm significados muito fortes, e a gente quer deixar aqui como palavra final a nossa intenção de que sejamos uma comunidade mais atenciosa e mais respeitosa, para que a gente seja cada vez mais íntegro, não só no falar, mas também no fazer. Então, muito obrigada a quem nos assistiu até aqui, e até mais.